eu sempre tive uma coisa de gostar de ver gente, né? Eu gostava, por exemplo, a gente saía para passear, as pessoas queriam fazer aquilo ou fazer aquilo outro. Eu queria ver. Observar. Sempre observadora. Observar as pessoas. O comportamento. O comportamento que falavam, que não foi. Eu nem sabia que era comportamento. Eu gostava de ver. Entendi. Eu me lembro que eu gostava de ver, tanto que a minha mãe falava assim, minha filha, você não pode olhar assim para as pessoas, que as pessoas, isso é uma invasão de privacidade. E aí eu falei, mas mãe, eu só estava olhando. Eu falei assim, mas quando for assim, a pessoa se olhar, você desvia o olhar, porque é falta de educação. E eu realmente comecei a me deparar com isso. Então, assim, eu achava bonito. Assim, como eu gosto de observar tudo. Entendi. Se você me deixar para ver um pôr de sol, eu sou capaz de ficar quietinha ali, poxa, olhando aquilo, mas... E me traz uma energia... Pôr do sol, para mim, é... Então, você é contemplativa. Totalmente. Você tem um lado contemplativo muito forte. Muito. Justifica as suas observações. Nos seus livros, pelo menos os que eu li, mesmo quando você foi para o lado do humor, né? Que você tem um lado, eu gosto muito, mas você tem um lado contemplativo muito grande, que você descreve o personagem, os detalhes, é muito interessante isso. Eu sou uma apaixonada por gente. Interessante. É óbvio que o ser humano muitas vezes me deixa perplexa, acontece. Mas mesmo assim, eu acho que é uma criação tão deslumbrante que ainda tem gente que acredita que a gente veio do nada e vai para o nada. Eu não consigo, porque é uma complexidade tão absurda que é como você dizer assim, entrou numa gráfica, explodiu aquelas letrinhas, né? A tipografia, e saiu o dicionário pronto. Não dá. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, eu sempre digo, tipo assim, é tão deslumbrante o movimento humano que a gente recebe... esse mecanismo que a gente tem desde da concepção até aprender a andar, é tão deslumbrante que eu acho que eu levaria muitas vidas, se elas existissem, contemplando tudo de novo. Legal. E aí, daí que você foi para a faculdade de psiquiatria? Na realidade, eu nem sabia que eu ia fazer medicina. Medicina? Fiz medicina. Essa parte... Porque a psiquiatria ela é uma especialidade médica. Uma especialidade, entendi. Né? Que as pessoas às vezes confundem com psicologia. Com psicologia, é verdade. Está dentro da área humana. É verdade. Então, eu dizia para todo mundo, eu sei o que eu não quero. Eu não quero medicina nem engenharia. Tá. Aí tá bom. E aí, quando foi para fazer a inscrição do vestibular, eu me deparei com... Eu rasurei a inscrição. Eu ia fazer odontologia, porque minha irmã tinha feito odontologia. Olha a mão de Deus ali, olha a mão de Deus. Exatamente. Minha irmã ia fazer odontologia e a gente sempre se deu super bem. Ela falou, vem trabalhar comigo, tá. Eu falei, tá ótimo. Quando chegou lá, eu rasurei. E tinha um menino atrás de mim que falou assim, você vai fazer para quê? Aí eu falei assim, eu vou ter que até pegar um papel novo, porque eu vou fazer odontologia. Eu falei, e você? Ele falou assim, Caio, o nome dele. Aí e você? Ele falou, vou fazer medicina. Eu olhei para a cara dele, naquele exato momento, eu falei assim, o que faz medicina? Aí ele foi... Naquele horário? Naquele momento. Meu Deus, naquele que Kairos. Momento. Eu chamo de Kairos, uma efusão de Deus ali. E aí eu falei assim, eu vou fazer isso. Aí eu falei, você me ajuda a preencher? Que a minha irmã preencheu, ele riu para mim. O nome dele era Anjo Caio. Anjo Caio. E ali ele preencheu, ele falou, você vai botar a primeira opção o quê? Aí ele falou, vou botar federal. Eu falei, eu vou botar o UERJ, que é mais perto da minha casa. Aquela coisa. E depois dali, naquela época não tinha celular, imagina. Era fixo, né? Sim. Mas a gente Orelhão. Orelhão, exatamente. Ele foi embora, deu tchau, entrou no ônibus. Depois que eu me toquei, eu não peguei o telefone dele. E nunca mais vi o Caio. Olha aí. Porque o Caio, eu procurei o Caio na Federal... E ali entrei para medicina. Tanto quando eu cheguei em casa, quando eu falei, me inscrevi. Meus pais olharam e falaram, você vai fazer medicina? E nunca teve médico na minha família. Aí meu pai, nossa, mas ok. Aí meu pai, olha, se você não passar para particular, a gente vai fazer um esforço. Eu falei, não, se eu não passar para não paga, não tem condição e ponto. É para não ser. E aí passei para a faculdade que eu queria. E vou te dizer, faria tudo de novo. Que maravilha. Eu não me penso hoje. Nunca mais pensei o que seria não ser médico. Interessante. Porque, assim, conhecer esse mecanismo do ser humano como organismo, como mente, me abriu até para entender uma dimensão espiritual
dentro da minha concepção. Eu percebo, as tuas palavras estão recheadas de espiritualidade. Eu confesso, eu estou impressionado. E aí você fez os anos que te couberam. 6 anos de medicina, aí gostava muito de medicina mesmo. Certo. Assim. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, eu quero estudar o cérebro. Certo. E na época não tinha neurociências como existe hoje, essas opções. E aí fui fazer psiquiatria. Fiz a psiquiatria, a residência. E aí eu entendi o seguinte, é legal, mas eu quero estudar o que não é patológico, eu quero estudar mais a fundo o que é o funcional. E aí foi que eu fui me deslumbrando um pouquinho com filosofia, um pouquinho com a psicologia. Por isso que tem muita gente que confunde, porque assim, eu fui aquela estudante que estudava tudo. Entendi. Física, por exemplo, eu Aí. gosto de ler física. E a neurociência... Não sou nenhuma grande física, mas assim, eu gosto de discutir com as pessoas, Claro. gosto de trocar ideias. Isso é fundamental, né? Porque Com certeza. a gente quer fugir, vamos dizer, das exatas, mas não tem isso. É uma forma... É algo Conhecimento importante. é um só, né? É verdade, é um pensamento, é um só.